Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Vibe Eletrônica, um canal dedicado a esse gênero musical fantástico. O canal Vibe Eletrônica vai abordar de forma diferenciada várias curiosidades sobre o mundo da música eletrônica. Vem com a gente nessa jornada, se inscreva no canal e faça parte dessa vibe, combinado? E no primeiro vídeo que abre o canal, falarei da história da música eletrônica. Porque, claro, tudo tem uma origem. Muitos que escutam músicas eletrônicas numa balada ou numa rave, sequer imaginam que esse gênero musical existe há décadas e que sua origem tem mais de um século de história e passou por várias etapas e aprimoramentos. Então vamos começar, obviamente, do começo. Em 1730 surge um aparelho chamado orquestrion, descrito por alguns, mas não de forma unânime, como o primeiro aparelho instrumental eletroacústico. Ele imitava sons de sopro e flauta. Tal aparelho foi inventado pelo tcheco Václav Prokop e o instrumento funcionava com cordas que vibravam usando eletroímãs. Apesar de incerta informação de que esse aparelho foi o pioneiro na criação de som eletrônico, ele é o que mais se tem notoriedade quando se fala de aparelho não totalmente acústico para se criar um som, ou seja, um som que não surgiu de um instrumento acústico e sim instrumento elétrico. Há quem defenda que este seja o primeiro aparelho a criar som com auxílio elétrico e não totalmente acústico. Para muitos, só a partir da década de 1850 surge uma tentativa real de se criar um som eletrônico. Um destaque seria o fonógrafo, que alguns anos depois seria patenteado por Thomas Edison. Este aparelho gravou pela primeira vez impressões de som em cilindros revestidos em carbono. Porém, com mais unanimidade, data de 1897, o considerado o mais antigo instrumento musical eletroacústico. Foi uma invenção de Tadeusz Kajo, conhecido como dinamafone ou telarmônio. A máquina consistia num dínamo elétrico associado a indutores eletromagnéticos capazes de produzir diferentes frequências sonoras. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os primeiros avanços foram no sentido de tornar os equipamentos mais econômicos e compactos. Uma dessas invenções foi o Theremin, desprovido de teclado, munido de 2 detectores de movimento que controlavam o volume e a altura do som a partir do movimento livre das mãos do executante. O outro exemplo de instrumento é o Ondas Martenot, inventado em 1928 por Maurice Martenot. Surge então um movimento futurista na Itália. Rapidamente, esse movimento futurista se expandiu pela Europa, na defesa da liberdade da expressão artística, que se revelou na música pela utilização de técnicas de produção sonora não convencionais. Já na França, um dos instrumentos eletrônicos mais famosos são as ondas Martenot, inventadas em 1928 por Maurice Martenot e desenvolvidas para reproduzir os sons microtonais encontrados na música hindu. Na década de 1930, os principais avanços foram nos sistemas de gravação. Depois de tentado um sistema de gravação ótica, revelou-se mais vantajosa a gravação em suporte magnético. O maior avanço ocorreu na Alemanha, em 1935, com a invenção do magnetofone, que utilizava fitas plásticas impregnadas de partículas de ferro. A Segunda Guerra Mundial forçou o desenvolvimento tecnológico a vários níveis que, cessado o fogo,
se revelou determinante no progresso da música eletrônica. O clima de reconstrução econômica proporcionou incentivos de várias instituições, sobretudo das emissoras de rádio, que dispunham de estúdios bem equipados. Em 1946, o ENIAC foi inventado, o primeiro computador no sentido moderno da palavra. Em Paris e Colônia estabeleceram-se duas diferentes correntes na música eletroacústica, que duraram toda a segunda metade do século XX, respectivamente, a corrente da música concreta e a música eletrônica alemã, que é designada como Electronic Music. Me desculpem, mas não sei falar alemão, então... A partir do fim da década de 1950, o termo música eletroacústica começa a ser adotado. Ele designa a música de instrumentos acústicos gravados, cujas gravações podem ser manipuladas, combinadas, montadas e superpostas. Bom, pessoal, chega ao fim essa primeira parte. A música eletrônica tem uma história muito longa, com muitos detalhes, muitas etapas, muitos aprimoramentos, que se eu colocasse tudo em um vídeo só, o vídeo ficaria muito longo. Em breve postarei a parte 2 da origem da música eletrônica, mas enquanto isso, se você curtiu saber sobre a origem da música eletrônica, pelo menos a primeira parte, dê like e se inscreva. Muitos vídeos bacanas sobre o universo da música eletrônica serão postados. Um grande abraço e fui!